Olá, tudo bem? Estamos de volta agora com a aula de Física, que nós estamos começando o mês de maio, onde nós vamos para o capítulo 10, a atração gravitacional, página 144. Nós estávamos estudando no último capítulo as forças. Aqui também continuamos a força. A atração gravitacional nada mais é do que simplesmente a força da gravidade. Então, nós vamos começar esse conteúdo aqui, que é do mês de maio. É somente um capítulo, igual ao que acontece em Química também. E, como foi determinado no nosso planejamento mensal para o mês de maio, a gente vai fazer uma avaliação também depois que terminar os conteúdos do mês de maio. Embora já estamos decorrendo no mês de abril, aliás, fizemos de abril, né? E agora em maio, e em junho vamos fazer a de maio. Logo que a gente terminar esses conteúdos, é o que ficou acertado no nosso planejamento. E a gente vai aqui no capítulo 10 estudar a atração gravitacional. É um conteúdo que continuamos trabalhando com força. A gente vai envolver um pouco de cálculo, mas não muito, né? Temos bastante teoria, os cálculos aqui são poucos. E começamos com uma introdução na página 144, onde o autor se refere à queda dos corpos, em particular a queda da água. Como poderíamos nós realizar determinadas tarefas utilizando a água se ela não caísse? Entre elas, o autor cita, por exemplo, o ato da gente tomar banho, escovar os dentes, etc. e tal, entre outros exemplos. Se a água não caísse, como seria? Então, a queda dos corpos ela vai acontecer devido à gravidade. Aí na página 144, de fato, iniciamos o nosso conteúdo. Vocês devem dar uma lida depois, na íntegra do conteúdo, porque nem sempre a gente lembra de comentar tudo aquilo que está por escrito. Às vezes acrescentamos algumas coisas, deixamos de falar outras. Então, o nosso livro é uma referência, não podemos deixar de estar sempre acompanhando os conteúdos. É fundamental que vocês assistam às aulas, leiam os textos do livro e respondam as atividades, né? Então essas são as 3 tarefas que nós temos a cumprir durante essas aulas. E depois estudar para os testes quando for o caso. Bom, na página 144 nós temos o primeiro subtema desse capítulo. Matéria atrai matéria. É com esse subtema aqui que Newton explicou a queda dos corpos. Que, na verdade, o corpo vai cair porque ele está sendo atraído por outro corpo. Se a matéria atrai matéria, todas as matérias atraem umas às outras. Agora, relacionado a esse conteúdo aqui, nós vamos levar em consideração a massa dos corpos. Sempre foi assim em todo o estudo que a gente está se referindo a respeito da força, né? Sempre depende da massa dos corpos. E aqui não é diferente. Então, corpos que tiver massa maior, consequentemente vão ter uma força gravitacional maior. E por essa razão, se a sua força gravitacional é maior, ela tem mais condições de atrair os outros corpos com forças menores. É como se fossem semelhantes a ímãs, né? Ímãs com forças maiores atraem os de forças menores. Então, é citado aqui no livro o exemplo da Terra e do Sol. A Terra atrai o Sol e o Sol atrai a Terra.
só que como a massa do Sol é muito menor, aí o Sol é que, aliás, da Terra, desculpe, a massa da Terra que é bem menor, a do Sol é muito maior, então o Sol atrai todos os planetas que estão no seu sistema, fazendo com que eles se mantenham a uma determinada distância, numa determinada órbita, em movimentos circulares, e isso devido o quê? À força gravitacional que o Sol tem, com uma massa maior, uma força maior, atuando sobre os corpos dos planetas que apresentam massas menores. Então a gente vê que a matéria, qualquer que seja o tipo de matéria, vai atrair outras variedades de matéria. Quando a gente fala nessa atração, a gente sempre cita o exemplo das quedas dos corpos, né? Até dizem as lendas que foi através exatamente da observação da queda de uma maçã que Newton descobriu a gravidade, né? Que ele realmente compreendeu como aconteceria a queda livre dos corpos. E esses corpos, gente, eles são atraídos conforme as suas massas, né? Por uma força chamada força de gravidade. Essa força vai depender do tamanho do corpo. A Terra, por exemplo, tem uma gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que essa é a velocidade que os corpos atingem, como nós já estudamos anteriormente. A gente estava estudando a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, foi arredondado para 10, para efeitos de cálculos, né? E aqui a gente vai ver que a gravidade da Terra é 9,8. A Lua, por exemplo, que é praticamente 6 vezes menor, tem uma gravidade de 1,6. Então, muito menor do que a gravidade da Terra. Por quê? Porque a sua massa é muito menor do que a gravidade da Terra. Daí, a Lua se comportar como um satélite em torno da Terra, né? Porque a sua massa é muito menor, sua gravidade é menor, a Terra superior atrai com a sua gravidade. Então, gente, a queda dos corpos, elas vai acontecer sempre obedecendo aquelas mesmas normas, leis que nós estudamos no capítulo passado, em relação a os tipos de força, né? Já que a gravidade é uma força, como tal, ela tem direção e tem sentido. Qual é a direção? A direção é vertical, porque a queda dos corpos acontece na vertical. E qual é o sentido? De cima para baixo. Então, a força gravitacional, ela é uma força como qualquer outra, é uma grandeza vetorial que apresenta direção e sentido, além, é claro, do modo ou intensidade que ela apresenta. Então, por essa razão é que os corpos sempre tendem a cair na vertical. Isso por quê? Porque a Terra vai atrair esses corpos que estão na sua superfície, dentro do seu campo gravitacional, vai atrair esses corpos para o seu centro. A Terra vai atrair os seus corpos para o centro. E aí, a tendência é que essa queda seja sempre na vertical, de cima para baixo. Outro detalhe é que a Terra, se comportando agora, vamos esquecer o caso da gravidade do Sol e vamos passar para a Terra, né? Continuando aqui somente com a gravidade da Terra, ela tem essa capacidade de atrair esses corpos, porque todos esses corpos são corpos de massa muitas e muitas vezes menores do que a massa da Terra, né? É incomparável a massa de um objeto pequeno, né, com a massa do planeta Terra. Então, por essa razão é que ela é quem vai atrair
esses objetos para o seu centro. Nós vamos ver também a questão do peso dos corpos. Então a gente vai considerar aí o seguinte, que o peso, na verdade, ele corresponde à massa e à gravidade. Nós devemos lembrar essa formulazinha aqui. Peso, P, é igual a M massa vezes a gravidade. Então, a gente costuma dizer que a massa de um corpo é a mesma em qualquer planeta, em qualquer lugar onde ele estiver, a massa é a mesma. Porém, o peso vai variar. Por que o peso vai variar? Porque o peso vai depender da massa e depender da gravidade. A massa é invariável, mas a gravidade é variável. Então, mudando de um planeta para outro, por exemplo, a massa de um corpo pode variar conforme a variação da gravidade. Isso acontece até mesmo dentro de um planeta, em alguns satélites, como é o caso da Lua, né? Então, se a gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra, um corpo aqui na Terra vai pesar mais do que na Lua. Lá na Lua o peso vai ser menor, porque a força de gravidade é menor. Então, a massa é invariável, ela é medida, né, pelo instrumento balança. O peso, como nós já vimos, ele é variável. Esse peso aqui, às vezes a gente compara ele com a massa e às vezes compara com a força, aquilo que nós chamamos de força-peso, né? Então, o peso, ele vai ser igual a massa do corpo vezes a gravidade. Se nós formos calcular o peso de um corpo aqui na Terra, nós temos que pegar a massa que ele pesa vezes a massa que ele contém, né, vezes a gravidade aqui da Terra. Como eu já disse para vocês, nós já trabalhamos anteriormente, aqui o autor desse livro arredondou esse valor para 10. Isso fica mais prático para a gente trabalhar com os cálculos, já que a gente está trabalhando ainda no ensino fundamental de uma forma elementar, né? Então, em casos mais complexos é que a gente usa a exatidão do 9,8, isso mais a nível de ensino médio. Então, com essa formulazinha aqui, nós calculamos o peso. O livro trouxe um exemplo. Qual foi o exemplo que o livro trouxe? Ele trouxe o exemplo de um objeto de 50 kg aqui na Terra. Então, 50 kg desse objeto é a massa. Pronto, eu vou até colocar aqui para a gente fazer. Se 50 kg é a massa, 50. O peso aqui é quem eu quero. E a gravidade? A gravidade, como eu já disse, é arredondado para 10. Então, nós temos aqui um valor de 500. Agora, minha gente, 500 o quê? Vocês sabem que só o número, eu já tenho falado, eu falei lá no início do ano, nas aulas presenciais, que só o número aqui, por si só, ele não dá a noção da grandeza que nós estamos trabalhando. É fundamental colocar aqui a unidade, por quê? Porque a unidade aí, ela vai trazer a ideia de qual grandeza nós estamos trabalhando. Então, aqui nós estamos trabalhando com a gravidade, que é uma força, e nós já vimos que essa força é medida em Newton. Então, é 500 Newton. Está aí. O peso é dado em Newton, né? A massa é dada em quilos. Então, não devemos confundir isso, né? A massa será dada em quilos e o peso será a unidade, Newton, usando-se o nosso M. Então, é só pegar a gravidade, qualquer um, e multiplicar pelo valor do peso, e aí nós temos, aliás, pelo valor
da massa, e aí nós temos aqui o nosso valor final, que é o peso. E essa massa, gente, ela é medida no instrumento balança, como eu já falei anteriormente. O peso, juntamente com a força, é medido pelo dinamômetro. E a gente vai ter como objeto principal, né, o principal desse medir, isso vai ser a balança. O autor no livro até traz o exemplo da balança de pratos, né? Que a balança de prato ela é medida por comparação, é feita uma comparação entre a massa do corpo que você quer medir com outro corpo que já tem uma massa definida. Por exemplo, 1 quilo. Aí você quer 1 quilo de determinada mercadoria, coloca um quilo de um lado e coloca a mercadoria do outro até equilibrar. Chegando ao ponto de equilíbrio, aí você tem o peso correspondente, a massa correspondente, e a balança é para avaliar a massa. Então, gente, a partir da próxima aula, a gente vai continuar aí, né, com o item 2. Isso aqui foi o item 1, a primeira parte, né? Matéria trai matéria. Depois a gente vai dar continuidade aí. Então, até a próxima aula.